O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou nas redes sociais uma publicação que gerou forte repercussão no Brasil. A imagem mostrava um mapa do Brasil formado por favelas, enquanto a Argentina aparecia representada como um país futurista e desenvolvido. Cada um com seus delírios, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira, agora no plantão do Meteoro. Qual é a do cara? Vamos lá, Daiane. Javier, converso com meu cachorro morto. Milei fez o quê mesmo? Adora conversa com cachorro morto. Então, o Javier Milei, ele resolveu fazer aí uma brincadeirinha que tem um tom violento, xenofóbico, racista, muito grande. E nesse caso, a brincadeira, né, foi numa linha assim, os países que são governados pela esquerda, pela centro-esquerda, são países que estão fadados à miséria, à pobreza, inclusive a foto aparentemente seria de uma favela brasileira mesmo, nesses países. E os países que já têm uma administração à direita, né, já são países futuristas, que estão avançados, mas isso não pegou bem. Eu tenho certeza que o Milei não imaginava o revés, a resposta que teve. E foi uma resposta maravilhosa, inclusive os brasileiros foram para cima. Primeiro, eu vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre o Milei. Também Band News hoje eu estou usando muito Band News. Por favor, Ana. Vamos lá. Opa. Aí, agora foi. O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilha um mapa que mostra o Brasil formado por favelas e o território argentino como um país futurista. A publicação, mas que liberdade poética do Milei, não? A publicação foi feita após o direitista José Antônio Castro vencer as eleições no Chile. Quem tem os detalhes é Fábio França. Diga lá, Fábio. Pois é, Megali, não só o Brasil, né, formado por favelas, todos os países que têm o governo de esquerda, né, na América do Sul, nessa foto aí, nesse mapa postado pelo Milei, ou repostado pelo Milei, formado por favelas, enquanto os países governados pela direita, numa aparência aí muito mais futurista, né, com prédios altos, bonitos, envidraçados, né? Esse foi o mapa postado. De um lado, portanto, uma grande favela, a gente acompanha, representada por Brasil, Uruguai, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Colômbia. Do outro lado, o lado futurista, composto por Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Peru. São países retratados como áreas bastante desenvolvidas. Essa publicação foi feita originalmente por apoiadores de Milei no fim da noite de domingo, como você disse, e foi repostada na conta do presidente argentino no Instagram. E a gente ressalta, a publicação foi feita horas depois do direitista José Antônio Castro vencer as eleições no Chile. O Milei foi, inclusive, um dos primeiros líderes a parabenizar Castro. Falar o quê, né, cara? Mais uma daquelas que alimentam a divisão, que alimentam a cisânia, o ódio por tudo aquilo que é diferente. A situação da Argentina não é exatamente assim. A Argentina já foi governada por governos de direita. Foi muito prejudicada pela esquerda peronista também, sem dúvida alguma. Mas o Brasil definitivamente não está nessa situação, e muito menos a Argentina, na situação futurista aí. Se você pega a Europa, os países mais desenvolvidos, com melhor IDH, em geral tem governos de centro-esquerda, que é a Escandinávia. Mas isso também não é uma regra, né? Governos de direita podem... Quando você transforma a direita no sucesso total e a esquerda necessariamente no fracasso absoluto, você está propagando uma visão infantil de mundo, né? Uma visão tola, que não consegue ver nenhum tom de cinza, que não consegue ver outras circunstâncias que não a ideologia. Geralmente esses caras são os que mais criticam a ideologia do outro, né? Ele só toma decisões baseadas na ideologia, chega de ideologia, chega de... Como é que eles falam também que virou crime? Chega de ativismo. O que é isso aí? Se não um ativismo digital? Pois Nossa, é. muito bom o comentário. Exatamente, por isso. Eu ia até cortar antes, mas eu acho que o termo infantilidade é perfeito para o que a gente está vendo aí em relação ao Milei, tá, Ana? Até porque, se a gente for analisar, por exemplo, a pobreza na Argentina, a gente tem hoje um índice de pobreza na Argentina menor do que em 2018, isso é verdade.
mas o índice de pobreza na Argentina, neste ano, no primeiro semestre de 2025, foi de 31,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censo. Mais uma vez, esse índice é menor do que o de 2018, é o menor desde 2018, e no ano de 2024, por exemplo, no primeiro semestre, a pobreza na Argentina, o índice de pobreza, estava em 52,9%. Por que é bom a gente entender isso? Porque o índice de pobreza no Brasil, e aí é importante a gente prestar muita atenção, né, porque o Milei fala sobre a pobreza no país e relaciona o Brasil apenas com favelas. O índice de pobreza no Brasil, nesse momento, o Brasil registrou quedas significativas entre o ano de 2023 e 2024, atingindo os menores índices desde 2018 na pobreza. Nós temos, na última informação, né, de pobreza, que foi em 2024, 23,1% da população vivendo em pobreza. Isso significaria cerca de 48,95 milhões de pessoas. Um número extremamente imenso, logicamente. O Brasil é um país continental muito maior do que a Argentina, lógico, mas se for em comparação de pobreza entre os países, o Brasil está menos pobre, com população menos pobre do que a Argentina, se for comparação apenas sobre o índice geral de pobreza. Ponto. Isso aí é importante que a gente entenda, tá? E outra questão é que a gente tem, né, dinâmicas distintas entre os países. O Milei, e a gente sabe como o contexto em que o Milei faveliza os países da extrema-direita, os países, perdão, da esquerda, os países que estão sendo administrados no momento pela esquerda. Essa ideia é uma ideia neoliberal, é uma ideia neofascista, de que a esquerda só leva à pobreza, porque a distribuição de renda, porque a ideia de você distribuir, de você aumentar a equidade, a diminuir a desigualdade para pessoas como o Milei, como o Trump, como o Orbán, são formas de você favelizar tudo, de você empobrecer todo mundo. E não é assim. Até porque, se a gente for analisar o Brasil como um todo, né, o Brasil, a gente continua dando muito dinheiro para banqueiro. O Brasil, inclusive, a gente analisando aí o que está acontecendo com o Banco Master, o Brasil abre todas as portas para banqueiros. A gente tem uma política, ainda que uma gestão de esquerda, uma política liberalista, né? Então a gente não tem por que ficar questionando se essa pobreza ela vem apenas da esquerda ou se ela também foi fomentada pelo processo. E aí a gente vai analisando o Brasil especificamente. Todo o continente americano é assim, mas especificamente o Brasil, se a gente for analisar que o Brasil foi o último país a libertar, a sair da escravização, sem a dinâmica de reforma agrária, que não conseguimos, e outros países conseguiram minimamente, a gente ainda tem pessoas em trabalho análogo à escravidão, e conseguimos há poucos anos um valor de salário mínimo que sequer é suficiente para manter a renda, né, para manter todos os custos, como diz o Diese, a gente ainda está muito bem, porque foram 500 anos de atraso, quase 550 anos de atraso no nosso país. A gente ainda está muito bem, o Milei realmente não tem absolutamente nada para falar. Eu trouxe até a matéria para a gente falar da pobreza, que é isso, Ana, o pessoal, né, foi questionando o Milei nas redes sociais, ele levou aí uma enxurrada de críticas, e aí eu vou te pedir para descer só um pouquinho, que a matéria aponta justamente que a publicação de Milei gerou essa enxurrada de críticas, e as pessoas subiram aos hashtags apontando os índices absurdos que estão acontecendo na Argentina, inclusive. A gente precisa lembrar recentemente que aposentados foram agredidos porque tiveram salários cortados, porque não estavam conseguindo mais trabalhar, né? A gente teve vários problemas aí que aconteceram nos últimos anos na Argentina com o Milei, e agora ele quer pagar de melhor administrador da América Latina, e não é. Não é, isso aí é um fato, ele não é, Ana. E aí eu trouxe um vídeo só para a gente entender quem é o Milei. Eu não vou chamar o Milei de bobo da corte, porque o bobo da corte fazia palhaçada para entretenimento dos nobres, só que zoando com a cara dos nobres. Ele não é um bobo da corte, ele não é inteligente a esse ponto. Mas ele gosta mesmo de fazer esse tipo de pataquada. É isso, olha o que ele faz aí. Aí eu vou te pedir sem áudio, Ana, porque o Milei está cantando, mas olha o jeito que ele está cantando, gente. Infelizmente, vamos lá. Mas olha que boca é sem áudio aí, ó. Isso aí é o presidente de um país, gente.
E aí sai, qual é a diferença de sair para uma motocicleta sem capacete, no meio de uma pandemia? Isso aí eu me lembro. Não, Ele já... não, tem uma diferença. Isso aqui é ridículo. Aquilo lá é criminoso. Realmente, aí não está causando crime nenhum, só estética. O crime aí é só estética. O crime aqui é estética. Estética. Mas realmente... Não, sério. Isso é o Milley. Olha isso. Isso é o Milley. Não, Dai, não é só isso. Eu fiz questão de lembrar, Milley, ouço conselhos do meu cachorro morto, porque assim, é isso que é o Milley. Todo mundo sabe do impacto que tem tido, né, as escolhas e o governo Milley na Argentina, das dificuldades, da ajuda que eles tiveram que pedir para os Estados Unidos e que conseguiram por motivos ideológicos, por alinhamento ideológico. E, inclusive, os Estados Unidos praticamente compraram, né, a permanência do Milley ali na Argentina e do seu grupo político, ali, do seu lado político, botando ali, injetando dinheiro para caso as pessoas, né, votassem ali no grupo do Milley, enfim. Isso é notório, né? E assim, é factual. O que não é factual é aquela imagem que, isso é coisa que um presidente de um país compartilhe, né? E aí eu tenho que concordar realmente, né, com o comentário ali do pessoal da Band News, assim, é infantil, e até mesmo, e não é só uma questão estética aí também, né, é infantil o imaginário usado ali para dizer, os governos de esquerda provocam a pobreza e os governos de direita são essa coisa, assim, e as imagens, sinceramente, até me pareciam feitas por IA, assim, para falar bem a verdade, pelo tipinho, assim, das imagens. Então, é uma vergonha misturada com uma coisa meio cringe, misturada com, este é o nível da argumentação que tem sido usada com muita frequência, não apenas pelo Milley, como representante ali de uma direita, extrema-direita né, no mundo neste momento, mas tem sido usada, né, esse tipo de recurso simplista, infantiloide, meio burro mesmo, tem sido usado com muita frequência por este ponto aí do espectro político, porque é uma coisa fácil de entender e também é uma coisa que responde àquele desejo do seu público, né, de ver refletido aquilo que ele sente que é verdade, não aquilo que nem mesmo se esse público sentir na sua pele, na sua vida, na sua cozinha, na sua prática que isso não é verdade, o que importa é que os seus sentimentos, os seus ódios, os seus medos, os seus preconceitos estejam sendo contemplados por essa comunicação. Então, essa imagem que o Milley compartilha é sobre isso, não é? E por mais que sim, a gente deva, e é nossa função, demonstrar factualmente que, olha, isto não corresponde à realidade, pro público dele, não interessa. Você pode apresentar todas as tabelas e todos os dados possíveis para dizer que não é assim. Isso não é sobre a realidade, é sobre o que eles querem acreditar, que o lado deles, né, a sua ideologia transforma tudo num grande paraíso futurista e os seus inimigos apenas destroem, né, e causam aí pobreza e sofrimento pelo mundo. O que tem que ser atacado aí é que sentimentos são esses, como eles levam a tudo isso, porque realmente, de resto, eu ia dizer, porque gente que ficou ouvindo cachorro morto, assim, não tem objetividade para lidar com... eu concordo, vou pegar um comentário aqui só do Bracem no chat, dizendo, a verdade é uma só. A verdade é uma só, mas a capacidade do ser humano de mascarar essa verdade, cobrir ela com camadas e camadas e camadas e camadas de subjetividade é inacreditável. A gente é um espetáculo mesmo. Vamos lá, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana.
esperando que a gente consiga trabalhar as camadas de subjetividade para chegar à verdade em algum momento. Isso aí tem a ver também com um pouco do que a gente tenta fazer aqui, né? Tentar trabalhar a subjetividade também para que ela consiga resistir ao apelo da mentira, né? Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos. Beijos subjetivos, inclusive.